E se eu te dissesse que você escolheu sofrer, que antes de nascer, em um lugar que sua mente consciente jamais conseguiria acessar, você olhou para todas as dificuldades que enfrentaria nesta vida e disse sim. Parece loucura, não é? Raymond Moody passou 50 anos descobrindo que essa pode ser a verdade mais perturbadora sobre a existência humana. A ideia de que escolhemos nosso sofrimento antes de nascer parece cruel à primeira vista. Afinal, quem em sã consciência escolheria doença, perda, trauma, solidão? Mas as pesquisas de Moody, combinadas com os estudos revolucionários de Michael Newton sobre a vida entre vidas, revelam algo que muda completamente essa perspectiva. A pergunta não é se você escolheu sofrer. A pergunta é, por que você escolheu? E a resposta pode transformar a forma como você vê cada dificuldade da sua vida. Michael Newton era um psicólogo clínico cético que passou 35 anos conduzindo regressões hipnóticas. No início, ele nem acreditava em vidas passadas. Mas quando seus pacientes começaram a descrever, de forma consistente e independente, o mesmo território entre uma vida e outra, ele não pôde mais ignorar. Ao longo de 7.000 sessões documentadas, Newton mapeou o que ele chamou de a vida entre vidas. E uma das descobertas mais perturbadoras foi que as almas não apenas revisam suas vidas passadas, elas planejam as próximas. Existe um lugar, descrito por pacientes de diferentes continentes e épocas, que Newton chamou de o Círculo da Vida. É uma espécie de sala de projeção, onde a alma pode visualizar diferentes opções de vida. Ela pode literalmente entrar nas cenas, experimentar como seria viver aquela vida, sentir os desafios que enfrentaria, e então, com plena consciência, escolhe. Parece ficção científica, mas os relatos eram consistentes demais. Pessoas que nunca leram nada sobre o assunto descreviam o mesmo processo, os mesmos detalhes, as mesmas etapas. E aqui está o que mais perturbou Newton. As almas não escolhiam as vidas mais fáceis. Frequentemente, escolhiam as mais difíceis. Por quê? Raymond Moody encontrou pistas nas experiências de quase-morte que estudou por décadas. Quando as pessoas retornam do limiar da morte, elas frequentemente descrevem o filme da vida. Nessa revisão, não apenas veem tudo o que fizeram, elas sentem. Sentem o impacto de cada ação do ponto de vista de quem foi afetado. E algo interessante acontece durante essa revisão. Os momentos de sofrimento ganham um novo significado. As pessoas percebem que foi justamente nas dificuldades que mais cresceram, que foi na dor que desenvolveram compaixão, que foi na perda que aprenderam o valor do amor. Segundo Moody, essa perspectiva ampliada é a mesma que a alma tem antes de nascer. No espaço entre vidas, você vê a imagem completa. Vê como cada desafio contribui para seu crescimento. Vê como cada sofrimento é, na verdade, uma oportunidade de evolução. E com essa perspectiva, as escolhas fazem sentido. Mas calma, porque o que vou revelar agora é ainda mais perturbador. Newton documentou que as almas não escolhem apenas os desafios. Elas escolhem as pessoas, os pais, os parceiros, os amigos, os inimigos. Todos os relacionamentos significativos são acordados antes do nascimento. Imagine isso. Aquela pessoa que te magoou profundamente pode ter concordado em fazer isso. Não por maldade, mas por amor. Porque sabia que a dor que causaria te ensinaria algo essencial, que o conflito te faria crescer de formas que a paz não conseguiria. Segundo Newton,
As almas que nos amam mais profundamente no espaço entre vidas são frequentemente as que concordam em nos desafiar mais na vida terrena, porque elas entendem que o verdadeiro amor não é proteger da dor, é ajudar a crescer através dela. Isso não significa que devemos aceitar abuso ou injustiça. Significa que mesmo nas situações mais difíceis, e pode haver um propósito maior operando. Roberto Soares, autor de O Plano de Sua Alma, levou essa pesquisa ainda mais longe, trabalhando com médiuns capazes de acessar conversas pré-nascimento. Ele documentou casos específicos de pessoas que planejaram desafios extremos antes de encarnar. Em um caso, uma mulher que nasceu completamente surda revelou, através de regressão, que havia planejado essa condição em uma vida passada. Ela havia sido uma criança que testemunhou o assassinato da própria mãe. O trauma foi tão grande que ela cometeu suicídio naquela vida. Nesta encarnação, ela escolheu nascer surda especificamente para não poder ouvir sons traumáticos. Era uma forma de se proteger enquanto curava as feridas da vida anterior. O que parecia uma deficiência era, na verdade, uma escolha de autocuidado feita pela própria alma. Soares documentou casos similares envolvendo cegueira, doenças crônicas, acidentes graves e até perda de entes queridos. Em cada caso, quando a pessoa acessava o planejamento pré-nascimento e descobria um propósito por trás do sofrimento. Em outro caso impressionante, um homem que havia perdido a visão em um acidente descobriu que havia planejado essa experiência para desenvolver outros sentidos e uma percepção mais profunda da realidade. Segundo os relatos da regressão, ele havia tido várias vidas focadas apenas no mundo visual e precisava aprender a perceber a existência de outras formas. Soares também documentou casos de pais que perderam filhos. Em vários desses casos, as regressões revelavam que os filhos haviam concordado em vir por um tempo curto, especificamente para ensinar algo crucial aos pais. Às vezes a lição era sobre amor incondicional, às vezes sobre desapego, às vezes sobre a fragilidade da vida. Esses relatos são perturbadores porque sugerem que até as tragédias mais dolorosas podem ter sido acordadas. Que mesmo a morte de uma criança pode ser parte de um plano maior que não conseguimos ver do nosso ponto de vista limitado. Mas aqui está o problema. Se esquecemos o que planejamos, de que adianta ter planejado? Essa é uma das perguntas mais frequentes, e a resposta que emerge das pesquisas é surpreendente. Segundo Newton e Moody, o esquecimento é parte do plano. A alma sabe que se lembrasse de tudo, a experiência terrena perderia seu valor. É como assistir a um filme já sabendo o final. A emoção, o aprendizado, o crescimento, tudo depende de não saber. O véu do esquecimento é intencional. Ele permite que vivamos a experiência plenamente, que enfrentemos os desafios de verdade, que as lições se enraizem em nossa essência. Mas isso não significa que estamos completamente cegos. Segundo as pesquisas, deixamos pistas para nós mesmos, intuições, sincronicidades, sonhos, afinidades inexplicáveis, repulsas igualmente inexplicáveis. Tudo isso pode ser parte do mapa que traçamos antes de nascer. Você já conheceu alguém e sentiu que já a conhecia? Já teve uma aversão imediata a alguém sem razão aparente? Já se sentiu atraído por um lugar, uma profissão, uma causa, sem saber por quê? Segundo Newton, essas podem ser memórias do planejamento pré-nascimento, vazando através do véu. Lembranças fragmentadas dos acordos que fizemos antes de encarnar, mas
voltemos à pergunta central. Por que escolheríamos sofrer? As pesquisas de Newton identificaram 4 razões principais. A primeira é o karma. Não no sentido de punição, mas de equilíbrio energético. Se em uma vida você causou sofrimento, em outra, pode escolher experienciar esse sofrimento para entender profundamente seu impacto. A segunda razão é a cura. Assim como a jovem Mariana, que escolheu uma dificuldade auditiva para se proteger de traumas emocionais. Muitas almas escolhem desafios específicos para curar feridas de vidas anteriores. A terceira razão é o serviço. Algumas almas escolhem vidas difíceis para ajudar outras. O filho com necessidades especiais, que ensina paciência e amor incondicional aos pais. A amiga que parte jovem e desperta toda uma comunidade para a fragilidade da vida. É como a história de Chico Xavier, um exemplo de serviço e dedicação ao próximo. A quarta razão é a aceleração. Almas que querem crescer mais rápido, escolhem vidas mais desafiadoras. É como escolher o nível difícil de um jogo. Mais obstáculos, mais aprendizado por jogada. Mas aqui surge outra pergunta, perturbadora. Se escolhemos nosso sofrimento, isso significa que somos culpados por ele. A resposta categórica de Raymond Moody e Michael Newton é não. Escolha pré-nascimento. Não é culpa terrena. O eu, que fez a escolha, tinha uma perspectiva completamente diferente. Via o quadro completo. Entendia o propósito. Sabia que o sofrimento seria temporário e o crescimento permanente. O eu terreno, limitado pelo véu do esquecimento, não tem acesso a essa perspectiva. É injusto culpá-lo por uma escolha que não lembra ter feito. Além disso, segundo as pesquisas, o planejamento pré-nascimento não é rígido. Existem pontos de escolha ao longo da vida, momentos onde podemos aceitar ou recusar certos desafios. O plano é um guia, não uma prisão. É como seguir a luz de um farol. Ele te orienta, mas não te impede de navegar. Newton descobriu que as almas planejam, o que ele chamou de pontos de saída. São momentos na vida, onde a morte seria uma opção. A alma pode escolher partir nesses pontos, ou continuar. Acidentes quase fatais, doenças que quase levam à morte. Momentos onde escapamos por um triz, segundo Newton. Esses podem ser pontos de saída, que escolhemos não usar. Isso explicaria por que algumas pessoas sobrevivem ao impossível, enquanto outras partem, por causas aparentemente triviais. Não é aleatório, é escolha, feita em um nível que nossa mente consciente não acessa. É como a fé, que nos guia em momentos de escuridão. Um paciente de Newton descreveu ter planejado 5 pontos de saída em sua vida. O primeiro era um acidente de carro aos 17 anos, e ele sobreviveu por milímetros. O segundo era uma doença aos 30, que entrou em remissão espontânea. O terceiro e quarto, ele ainda não havia encontrado. E o quinto, seria de causas naturais na velhice. Segundo esse paciente, em cada ponto de saída, a alma avalia. Ela pergunta, já cumpri o que vim fazer? Já aprendi o que precisava aprender? E baseado nessa avaliação, decide ficar ou partir. Isso muda completamente a forma como entendemos a morte. Ela não é um destino imposto, é uma transição escolhida. Mas, se tudo é escolha, onde entra o livre-arbítrio? As pesquisas sugerem que o livre-arbítrio opera em 2 níveis antes de nascer:
A alma tem livre-arbítrio para escolher a vida, os desafios, os companheiros de jornada. Durante a vida, o eu terreno tem livre-arbítrio para responder aos desafios de diferentes formas. O desafio pode estar no plano, a forma como você lida com ele. Não, você pode ter planejado uma perda, mas a forma como processa o luto, como cresce com ele, como transforma a dor em sabedoria. Essa é a parte que depende de você. Agora, e essa é a boa notícia. Mesmo que não lembremos do plano, podemos escolher como vivemos. Podemos transformar qualquer sofrimento em crescimento. Podemos encontrar propósito em qualquer dor, segundo Moody. As pessoas que passam por experiências de quase morte frequentemente voltam com essa perspectiva. Elas param de ver o sofrimento como punição e passam a vê-lo como oportunidade. Param de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E passam a perguntar: o que isso está me ensinando? Essa mudança de perspectiva é transformadora. Ela não elimina a dor, mas lhe dá contexto. Não remove o desafio, mas revela seu propósito. Agora, você pode estar pensando que tudo isso é muito bonito na teoria, mas como aplicar na prática? Como usar essa perspectiva quando a dor é real, quando o sofrimento é agudo, quando a vida parece injusta demais? As pesquisas oferecem algumas pistas. Primeiro, pergunte-se: o que essa experiência está me ensinando, não de forma superficial, mas profunda? Que qualidades ela está desenvolvendo em você? Paciência, resiliência, compaixão, humildade, coragem? É como a história de Jó, que mesmo em meio ao sofrimento, manteve a fé e aprendeu lições valiosas. Segundo, considere quem mais está sendo impactado pelo seu desafio. Segundo Newton, raramente planejamos desafios apenas para nós mesmos. Frequentemente, nossos desafios são lições compartilhadas. Sua doença pode estar ensinando algo crucial a quem cuida de você. Sua perda pode estar despertando outros para o valor do amor. Mas terceiro, busque os padrões. Se você enfrenta o mesmo tipo de desafio repetidamente, pode ser uma lição que ainda não foi aprendida. Relacionamentos que sempre terminam da mesma forma. Padrões financeiros que se repetem. Conflitos que ressurgem com rostos diferentes. Esses padrões podem ser pistas do que veio aprender. Quarto, preste atenção às sincronicidades. Quando você está alinhado com seu propósito, o universo parece conspirar a seu favor. Coincidências significativas, portas que se abrem, pessoas certas que aparecem, no momento certo. Essas podem ser confirmações de que você está no caminho que planejou. É como seguir a providência divina, que nos guia em cada passo. Mas aqui está algo importante que Raymond Moody enfatiza. O objetivo não é descobrir exatamente o que você planejou. O objetivo é viver como se o planejamento fosse real. Porque se for, e todas as evidências sugerem que é, então cada desafio tem um propósito. Cada sofrimento tem um significado. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento que você mesmo escolheu. Essa perspectiva não é escapismo, não é negar a dor ou fingir que tudo está bem. É encontrar significado no meio do caos. É transformar vítima em protagonista. É reconhecer que, mesmo nas situações mais difíceis, você tem poder, o poder de escolher como responde, o poder de encontrar sentido, o poder de crescer.
As pesquisas de Elizabeth e Neil Carman sobre experiências pré-nascimento trouxeram uma perspectiva adicional, fascinante, diferente de Newton, que usava hipnose. Os Carman entrevistaram pessoas que se lembravam espontaneamente do período antes do nascimento. Essas memórias, acessadas em estado completamente consciente, descreviam um processo similar ao documentado por Newton. Almas escolhendo famílias, almas planejando desafios, almas se preparando para a jornada terrena. Mas algo interessante emergiu dessas entrevistas. Muitas pessoas relataram ter hesitado antes de nascer, ter um certo medo, um medo profundo do esquecimento, ter receio de perder a conexão com o mundo espiritual, uma certa saudade antecipada. E o que as convenceu a vir? O amor, o desejo sincero de ajudar, a oportunidade incrível de crescer e a garantia, a promessa solene de que, mesmo esquecendo, nunca estariam realmente sozinhas. Segundo esses relatos, guias espirituais nos acompanham durante toda a vida. Eles conhecem o plano de sua alma, Your Soul's Plan. Eles nos enviam intuições, sonhos, sincronicidades, como pequenos faróis. Eles nos ajudam a permanecer no caminho, mesmo quando esquecemos qual é o caminho. Isso explica aqueles momentos em que você sabe algo, sem saber como sabe. Aquelas decisões que tomou, que não faziam sentido lógico, mas se mostraram certas. Aquelas viradas de última hora que evitaram desastres, verdadeiros livramentos. Segundo as pesquisas, esses podem ser seus guias trabalhando, mantendo você alinhado com o plano que você mesmo traçou, guiando seus passos com amor e sabedoria. Mas, e quando o sofrimento parece excessivo? Quando a dor é grande demais? Quando parece impossível que alguém escolheria aquilo? Algo tão pesado e difícil? Raymond Moody e Michael Newton abordam essa questão com cuidado, com muita sensibilidade. Eles enfatizam que a perspectiva do a vida entre vidas, life between lives, é radicalmente diferente da perspectiva terrena. O que parece insuportável daqui pode parecer gerenciável de lá. O que parece durar para sempre daqui é percebido como temporário de lá, um piscar de olhos na eternidade. Além disso, as almas não planejam sozinhas. Elas têm guias experientes que ajudam a calibrar os desafios. Um conselho de sábios, como um verdadeiro círculo da vida, que revisa os planos. Grupos de almas que concordam em se encontrar na vida terrena para oferecer suporte. Uma rede de apoio invisível. Ninguém escolhe sozinho. Ninguém enfrenta sozinho. Mas, mesmo assim, algumas vidas parecem trágicas demais. Crianças que morrem cedo. Pessoas que sofrem violências extremas. Doenças que destroem lentamente. Uma provação inimaginável. Newton encontrou respostas perturbadoras para esses casos em suas regressões. Algumas almas escolhem vidas curtas intencionalmente. Para elas, o objetivo não é viver longamente, mas impactar profundamente. O bebê que morre ensina algo crucial aos pais. A vida curta deixa uma marca permanente em todos ao redor, como uma estrela cadente. Outras almas escolhem experienciar extremos para entender plenamente certos aspectos da existência. A alma que quer compreender a vulnerabilidade pode escolher uma vida onde será extremamente vulnerável. A que quer entender o perdão pode escolher situações onde precisará perdoar o imperdoável. Um verdadeiro teste de fé. E algumas almas, segundo Newton,
São o que ele chamou de almas avançadas. Elas escolhem vidas difíceis não porque precisam aprender, mas porque querem servir. Elas vêm para elevar a consciência coletiva, para demonstrar resiliência, para inspirar outros, como verdadeiros anjos na terra. Você provavelmente conhece pessoas assim. Pessoas que enfrentam adversidades impossíveis com uma graça inexplicável, que transformam tragédia em inspiração, que parecem operar em um nível diferente de consciência, emanando luz. Segundo as pesquisas, essas podem ser almas que escolheram missões específicas de serviço, não vítimas do destino, mas voluntárias do amor, como verdadeiros missionários da esperança. Newton documentou um caso particularmente tocante de uma mulher que havia nascido com uma doença degenerativa severa durante a regressão. Ela descobriu que era o que Newton chamava de alma de nível 6, uma das mais avançadas. Ela não precisava aprender nada com aquela experiência. Havia escolhido aquela vida especificamente para servir de inspiração, um farol de esperança. Cada pessoa que havia a enfrentar sua condição com dignidade era tocada. Cada profissional de saúde que cuidava dela desenvolvia mais compaixão. Cada familiar que a amava aprendia sobre amor incondicional, um laço eterno. Sua vida não era uma tragédia. Era um presente que ela havia escolhido dar ao mundo, uma lição de amor e resiliência. Esse tipo de perspectiva muda completamente a forma como vemos pessoas em situações difíceis. Não são vítimas a serem lastimadas. Podem ser mestres a serem honrados, exemplos vivos de superação. Agora, depois de tudo isso, você pode estar se perguntando: e se eu não acreditar? Mas se tudo isso for apenas uma história bonita que as pessoas contam para suportar o insuportável, uma fantasia reconfortante? É uma pergunta justa, e Raymond Moody a aborda diretamente. Ele não pede que você acredite cegamente. Ele convida a considerar as evidências. Milhares de relatos consistentes de pessoas que não se conhecem, de culturas diferentes, de épocas diferentes, descrevendo o mesmo processo, como um eco através dos tempos. Mas além das evidências, ele sugere um teste prático. Viva como se fosse verdade e observe os resultados. Experimente essa perspectiva. Se você tratar cada desafio como uma lição escolhida, como isso muda a sua experiência? Se você buscar o propósito em cada dificuldade, como isso afeta a sua resiliência? Se você acreditar que nada é aleatório, que tudo tem significado, como isso transforma sua perspectiva, sua forma de encarar a vida? Os estudos sobre psicologia positiva confirmam que pessoas que encontram significado no sofrimento se recuperam mais rápido e mais completamente. Que a crença em um propósito maior protege contra a depressão e ansiedade. Que a perspectiva de crescimento transforma trauma em resiliência, como uma fênix renascendo das cinzas. Então, mesmo que o planejamento pré-nascimento não seja literalmente verdadeiro, a perspectiva que ele oferece produz resultados reais. Viver como se você tivesse escolhido seus desafios te empodera, te transforma de vítima em protagonista, te dá agência sobre sua própria história, o controle do seu destino. Mas Raymond Moody vai além. Ele sugere que a consistência dos relatos, através de culturas e milênios, aponta para algo real. Que o planejamento pré-nascimento não é metáfora, é memória, fragmentada, filtrada pelo véu do esquecimento, mas real, uma lembrança subliminar. E se for real, então tudo muda. Seu sofrimento não é punição,
é currículo. Seus desafios não são azares, são escolhas. Sua vida não é aleatória. É uma obra de arte que você mesmo desenhou, uma sinfonia cuidadosamente orquestrada. Cada dificuldade é uma pincelada que você planejou. Cada obstáculo é uma textura que você escolheu incluir. Cada sombra serve para destacar a luz. E no final, quando você olhar para a obra completa do A Vida Entre Vidas, Life Between Lives, vai ver que cada detalhe tinha um propósito, um significado maior. Os momentos mais escuros serão os que mais brilham em significado. As feridas mais profundas serão as que mais ensinaram. E você vai entender por que escolheu cada uma delas. A razão por trás de cada escolha. E a dor. A dor é o preço que concordamos pagar pelo crescimento. É temporária. E o que aprendemos com ela? Permanente. Uma sabedoria para a eternidade. Se você pode estar passando por algo difícil agora, algo que parece injusto, cruel, sem sentido, e eu não vou dizer que a dor não é real. Ela é. Não vou dizer que é fácil. Não é. Mas quero te deixar com uma perspectiva, uma luz no fim do túnel. E se, antes de nascer, você olhou para esse exato momento? E se você viu esse desafio, entendeu seu propósito e disse, sim, eu consigo. Eu escolho isso porque sei o que vai me ensinar. Eu aceito essa dor porque sei a sabedoria que ela vai trazer. E se você confiou em si mesmo antes de nascer? E se você sabia que seria forte o suficiente? Capaz de superar tudo? Segundo as pesquisas de Raymond Moody e Michael Newton, foi exatamente isso que aconteceu. Você viu, você entendeu, você escolheu e você confiou que conseguiria. Você sempre consegue. Agora, deste lado do véu, talvez você não se lembre, mas a força que te impulsionou a escolher ainda reside em você. A sabedoria que vislumbrou o propósito ainda é sua. A confiança que disse sim, impulsa em algum lugar profundo da sua essência. Você veio preparado, você veio capacitado, você veio sabendo que seria capaz. Agora me conte nos comentários. Você já teve a sensação de que certos desafios da sua vida tinham um propósito maior? Já olhou para trás e percebeu que o sofrimento te ensinou algo crucial? Já sentiu que escolheu, de alguma forma, estar exatamente onde está? Comente escolhi, se essa perspectiva ressoa com você. Ou compartilhe sua história. Cada relato compartilhado ajuda outros a encontrar significado em suas próprias jornadas. Quando você apoia este trabalho através do Super Thanks, você não está apenas fazendo uma doação. Você está ajudando a espalhar uma perspectiva que pode transformar a forma como milhares de pessoas veem seu próprio sofrimento. Você está participando de um movimento que traz significado para a dor. E se você está passando por um momento difícil, deixe-me te lembrar de algo. Segundo tudo que as pesquisas revelam, você não está sozinho. Anjos da guarda te acompanham. Sua alma sabia o que estava fazendo. E do outro lado desse desafio, um você mais sábio, mais forte, mais compassivo, está esperando para emergir. O sofrimento não é o fim da história, é o meio, e o que vem depois depende de como você escolhe responder agora. Você já fez a escolha mais difícil. Escolheu vir. Escolheu este corpo, esta vida, estes desafios. Agora a escolha é como você vai vivê-los. Que a perspectiva da vida entre vidas, essa life between lives, te acompanhe. Que o conhecimento de que nada é aleatório te dê força. E que a certeza de que você veio preparado te sustente em cada momento difícil.
Você escolheu estar aqui. Agora escolha como viver. Cada momento é uma oportunidade de honrar a escolha que sua alma fez. Cada desafio é uma chance de provar que ela estava certa em confiar em você. Você é mais forte do que imagina. Sua alma sabia disso antes de você nascer.